continuidade do nosso conteúdo de equação do segundo grau. Na videoaula passada, nós fizemos a equação do segundo grau incompleta. Agora nós vamos trabalhar com ela completa. O que é ela completa? Ela tem os três termos, né? O termo acompanhado do x ao quadrado, o coeficiente acompanhado do x e o termo independente. Eu dei um exemplo aqui de uma equação do segundo grau completa e nós vamos hoje trabalhar em cima da fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula que vocês já conhecem, já tem costume de trabalhar com ela, mas essa videoaula é caso alguém já tenha se esquecido de como que é, nós vamos relembrar. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos tirar os coeficientes, certo? Quem que é o coeficiente A? É o número acompanhado do x ao quadrado. Não tem, eu sei que é 1. Quem é o coeficiente B? É o 10. O coeficiente C é o menos 11. Certo? Então, a primeira coisa, retirar os coeficientes. Retirou os coeficientes, você vai substituir ele na nossa equação do segundo grau. Que fala o quê? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e tudo isso dividido por 2a. Então, vamos lá, vamos substituir? No lugar do a eu vou pôr 1, no lugar do b eu vou pôr 10, no lugar do c eu vou pôr menos 11. Galerinha, agora começa. Não pode errar a substituição, porque se errar, o trem peteca. É menos a fórmula com o outro que é positivo, fica menos 10, certo? Mais ou menos b ao quadrado, então 10 ao quadrado. Se fosse negativo, eu ia pôr entre parênteses. Menos 4 vezes a, o a é 1, e o c é menos 11. Então, vou pôr entre parênteses para ficar bonitinho. Lindo, maravilhoso. Tudo isso dentro da raiz. Vou passar para cá, ó, para vocês ficarem vendo os coeficientes e vendo a resolução. Tudo isso dividido por 2a. O que é o 2a? 2 vezes o 1, certo? Agora eu já posso tirar pra gente trabalhar. O que eu tenho aqui? Uma expressão numérica normal. O que eu não posso errar? Eu não posso esquecer que eu resolvo primeiro potência, que depois eu resolvo multiplicação e por último adição e subtração. E depois eu tenho que resolver a raiz. Então, assim, é os passos das expressões numéricas que a gente não pode esquecer. É a base. Errou isso ou errou o jogo de sinal, a gente erra toda a nossa expressão. Então, vamos lá? Vai ficar x é igual, vamos lá, menos 10, mais ou menos, vamos lá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 11, 44, certo? Vamos fazer o jogo de sinal? Menos com mais, menos, menos com menos, mais. Jogo de sinal da multiplicação agora, galerinha. Então, ficamos assim. 2 vezes 1, 2. Vamos terminar a nossa resolução aqui agora. O que nós temos? Repetindo aqui bonitinho. Menos 10, mais ou menos. 100 mais 44 tem raiz quadrada de 144. Dividido por 2. Que número que eu multiplico 2 vezes que dá 144? Ou você faz a fatoração para achar a resposta. Eu já sei, porque essa é uma das mais famosinhas. É 12, porque 12 vezes 12 é 144. Olha o que nós temos agora. Isso aqui muitos alunos acabam esquecendo de resolver. Já vou tirar essa parte cá, que agora já não nos interessa mais. Esquece o quê? Que na equação do segundo grau, nós temos dois resultados, certo? Que é o x uma linha e o x duas linhas. No x uma linha, você esquece esse sinal de menos aqui, tá vendo? Pega só o sinal de mais, ó. Menos 10 mais 12, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui. Então, 12 menos 10, 2, certo? Dividido por esse 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Minha primeira resposta. x2 é quem? Esqueço o sinal de mais e pego o sinal de menos. Menos 10 e menos 12, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 10 mais 12, 22, dividido por 2, menos 11. Então, quer dizer que a solução dessa minha equação é 1 e menos 11, certo?
Então, a fórmula de Bhaskara, a única coisa que não pode errar realmente é a substituição. Essa substituição, ela se dá através dos coeficientes. Se você errar os coeficientes, você erra a substituição. Substituiu certinho, tem que lembrar as regrinhas mesmo, as expressões numéricas, né? Quem que eu faço primeiro? Lembrar o passo a passo de uma expressão numérica. Não pode errar também jogo de sinal, porque se errar jogo de sinal, também fica errada a nossa expressão. Então, é uma equação do segundo grau. Fica um pouquinho mais complexa quando ela é completa, porque são passos que não podem ser esquecidos. Então, se vocês fazerem com bastante paciência e calma, vai dar certinho. Vamos lá resolver alguns exercícios? Nós vamos lá para a página 115. Presta atenção no que eu vou falar, por favor. Tanto no 1 quanto no 2, ele quer que você resolva completando quadrados. Mas o nosso objetivo aqui é ter agilidade. A gente tem que pensar sempre no Enem, não é? Então, é agilidade. Completar quadrado, querendo ou não, você vai ter que pensar um pouco mais além de usar a fórmula de Bhaskara. E isso vai requerer de você um tempo maior, que lá no Enem você não tem. Então, qual é o objetivo? Eu quero que vocês respondam tanto a 1 quanto a 2, utilizando a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então tá, então vou começar aqui pela número 1, a letra A. Tá lá assim, ó, x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 6. O que nós temos aqui? Professora, a equação do segundo grau não tem que ser igualada a zero? Tem. Então, eu tenho que passar todo mundo pro lado de cá, certo? Lembrando que toda vez que eu passo um número pro outro lado do igual, eu também tenho que mudar o sinal dele. Então, aonde era positivo, vai passar para cá negativo. E eu vou juntar os termos que são semelhantes, ó. Eu tenho aqui só um x ao quadrado, eu tenho só um x, mas eu tenho dois termos independentes. Então, ó, 3 menos 6, sinais diferentes, conserva o sinal do número maior e subtrai, certo? Então, 6 menos 3, 3. Agora sim, eu vou achar os coeficientes A, coeficiente B e coeficiente C. Lembrando que os coeficientes A, coeficiente A é sempre o número acompanhado pelo x ao quadrado, o B acompanhado pelo x e o C é o termo independente que não tem letra nenhuma, certo? E aí você vai substituir na fórmula de Bhaskara. Tanto a 1 quanto a 2, eu quero que vocês façam da mesma forma, tá bem? Meninos, vamos lá para a página 116 agora. Eu vou ler o problema, eu vou montar o problema com vocês na letra A, para vocês poderem responder a letra B, tá bom? Então, fala assim o problema, ó. Um campeonato de rugby será disputado em turno e retorno. Ou seja, cada equipe jogará 2 vezes contra cada uma das outras participantes do campeonato. Chamando de E a quantidade de equipes escritas e de P a quantidade de partidas realizadas em todo o campeonato, a fórmula que expressa a quantidade de partidas em relação à quantidade de equipes será. Então, vamos lá. O que ele tem aqui? Ele tem que P, ele deu a fórmula, partidas é igual a I ao quadrado vezes E. Foi a fórmula que ele nos deu. Ele fala assim na letra A. Qual será a quantidade de partidas realizadas se 10 equipes se inscreverem para o campeonato? O E são as equipes, não é? Então, eu quero saber de 10, o que eu vou fazer? No lugar do E, eu vou substituir com o 10, certo? E vou calcular, tranquilo. Lá na letra B, o que ele pede? Ele pede o contrário. Ele quer saber quantas equipes se inscreveram e ele deu o número de partidas. Então, a fórmula é a mesma que o exercício nos deu. Porém, o que ele quer agora? O E quer... Eu tô procurando. Ele deu quem? As partidas. Então, nesse caso aqui, o P vai ser quanto? 210, que é a primeira, certo? Professora, esse E aí, eu sei que é uma equação do segundo grau porque tá elevado a 2. Esse E, eu ocupo mesmo o sentido do X? E aí?
certo? Ele ocupa, né? Perdão que aqui é menos, tá? Tinha só trocado o sinal. Ele ocupa o mesmo sentido do x, é como se fosse um x ao quadrado menos x. Então, eu vou resolver a equação do segundo grau. O que eu faço? Eu coloco todo mundo do mesmo lado. Como já tá do lado de cá todo mundo e o e aqui ele tá positivo, eu vou passar o 210 para cá. É a única coisa que vai, né, mudar. Então, vai ficar assim, ó. E ao quadrado menos e menos 210 igual a zero. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou encontrar os coeficientes, certo? Coeficiente A, meu, vai ser quem? Não tem nada, é o quê? O 1, certo? O B não tem nada, é menos 1. E o C, menos 10. E eu vou substituir esses valores na fórmula de Bhaskara. Então, a número 3 todinha, vocês vão fazer isso. Na número 4 também. Nós vamos dar continuidade sobre os estudos das raízes. Quando que eu sei que eu vou ter raízes, né? Numa equação de segundo grau? Primeiro, meninas, quando eu falo raízes, é os resultados x1 e x2, tá? O que é esse delta aqui? Esse delta é o valor da sua raiz. Quando que eu sei que eu vou ter resultado x1 e x2 baseado no número que está dentro da minha raiz, ou seja, baseado no meu delta. Se o seu delta for maior que zero, né, igual 144 que nós fizemos, né? Então, a raiz de 144 é maior que zero, porque ela é 12, não é? Então, se ela é maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes, ou seja, o x1 e o x2 vão ser números diferentes. Se o meu delta for zero, por exemplo, fica lá dentro da raiz assim, 25 menos 25, quer dizer, raiz de zero. Se o meu, que é zero, se o meu delta é igual a zero, quer dizer, a minha raiz é igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, ou seja, eu vou ter dois resultados x1 e x2 iguais. Porém, se o delta for menor que zero, se eu tiver lá raiz de menos 15 é menor que zero, deu um número negativo na sua raiz, quer dizer, o seu delta, você pode parar ali. Por quê? Porque não existem raízes reais, ou seja, não vai ter x1 e x2. Porque o cálculo de uma raiz negativa, ela não faz parte dos números reais, faz parte dos números irracionais, tá? Então, faz parte dos reais, mas não dentro do conjunto dos números racionais. Tudo bem? Dentro dessa atividade, nós temos ainda o cálculo da soma das raízes. O que é o cálculo da soma das raízes? Existem duas formas de você estar resolvendo isso. O que eu posso estar fazendo? Eu posso desenvolver toda a minha fórmula de Bhaskara, passo por passo, e depois somar o valor do x1 mais o valor do x2. É uma situação que eu posso fazer. Mas lembra quando eu falei que a gente tem que pensar no futuro? Então, lá na frente, vai demorar muito a fazer isso. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu não preciso desenvolver o cálculo de soma das raízes desenvolvendo a fórmula de Bhaskara. Basta eu lembrar que, se eu pegar o B, dividir pelo coeficiente A, lembrando, né, negativo, eu vou encontrar a minha soma das raízes. A mesma coisa acontece se eu falar assim, eu quero o produto das raízes. O que é o produto das raízes? É eu multiplicar o valor do x1 vezes o valor do x2. Ou basta eu lembrar que é só eu pegar o coeficiente C e dividir pelo coeficiente A. Então, vamos dar um exemplo aqui de cada uma? Então, se eu tenho a seguinte equação aqui, ó. 2x ao quadrado mais x mais 4x menos 2, por exemplo. É B dividido por A, não é? Então, quem que é o B? Não é o 4? Então, vai ser o quê? A soma vai ser menos 4 dividido por 2. Lembrando que o menos é da fórmula, né? Então, 4 dividido por 2, 2. Então, a soma dessas raízes minha será menos 2, tá vendo? Eu não preciso desenvolver a fórmula de Bhaskara. Vou utilizar o mesmo exemplo aqui. Então, vou colocar lá 2x ao quadrado mais 4x menos 2, certo? Tem minha equação aqui do segundo grau. O que eu vou fazer? C dividido por A. Quem que é o C? Menos 2. Então, vai ser menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. E a gente finaliza o nosso conteúdo de equação do segundo grau.